Gente, um dos grandes prazeres que eu tenho na vida é de já ter convivido e de conviver com pessoas inteligentes. Eu diria mesmo com pessoas muito inteligentes, né? Vamos falar sobre isso, sobre pessoas inteligentes? Por gentileza, curte aí, dá o seu like, faz isso agora porque se você deixar para depois você esquece. E eu preciso de likes para o YouTube recomendar os meus vídeos, né? Também, por gentileza, compartilhe esse vídeo, né? Por gentileza, mais ainda, sobre tudo isso, se inscreve no canal, eu preciso de 1000 inscritos no canal. E também ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, né? Bom, gente, eu convivi e convivo com muita gente inteligente, muita gente inteligente. Desde criança eu tenho esse privilégio, né? Conviver com pessoas inteligentes é muito bom, né? Porque conviver com pessoas inteligentes faz com que a tua inteligência cresça, né? E assim, é admirável ver pessoas inteligentes em ação, né? Então eu tive o prazer de conviver com muita gente inteligente. Eu vou falar só da minha vida acadêmica, é óbvio que você tem. E da minha vida profissional também, né? Mas é óbvio que você convive com pessoas inteligentes o tempo inteiro, né? Em diversos aspectos da vida, em viagens, em convívio de transporte, em tudo isso, né? Mas eu vou focar na minha vida acadêmica e na minha vida profissional, né? Então, gente, eu quando estava indo para a chamada sexta série da época, né? Eu consegui entrar na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, né? A Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, ela era a melhor escola pública da Ilha do Governador naquela época, né? Então, entrando lá, e eu fiz lá a sexta série, a sétima série e a oitava série, que assim eram designadas na época, né? Eu convivi com muitos colegas, alguns que viraram amigos inteligentes, né? Eu não quero citar nome de colega porque outro colega pode ficar chateado e tal, mas enfim, eu tive vários colegas e colegas homens e colegas mulheres inteligentes, né? E professores também. Aí sim eu posso citar, eu queria citar o professor Cristiano de matemática, né? Que é um professor absolutamente inesquecível. Teve a professora Márcia de História, História Geral, grande professora, né? A professora Heloísa de Geografia, ela era muito boa, né? E eu tive um professor que era inteligente, né? Mas não era tão bom professor assim, mas que era uma figuraça, que foi o professor Vanderlei, né? Vanderlei Assis, que era outro professor de matemática. Esse aí depois virou deputado federal, né? Porque ele entrou para o partido do Enéas Carneiro, né? Concorrer a deputado federal, e a votação enorme que o Enéas teve para deputado federal, ele carregou um monte de gente para a Câmara dos Deputados, inclusive o professor Vanderlei Assis, né? E era um professor até meio debochado, chamava Deus de camisolinha e etc, né? Bom, aí, quando eu fui para o segundo grau, eu tive a felicidade de passar em 2 concursos, né, para escolas que eram muito prestigiadas, né? Um para o Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, né? Eu passei para a Eletrotécnica, e o outro a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, a ENSE, né? Que pertencia ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? E aí, gente, na dúvida sobre qual das duas eu escolhia, eu resolvi no primeiro ano fazer as duas, né? Aí minha vida virou uma loucura, porque eu acordava às 5 da manhã eu tomava meu café muito rapidamente, saía correndo para o ponto de ônibus, no ponto de ônibus eu pegava 2 ônibus para ir para o Cefet, onde eu estudava das 7 da manhã até 12h10, né? Aí, 12h10, eu saía dali correndo para Ence, que era no bairro de Fátima, né? Então, do 12h10 a 1 eu tinha que estar na Ence, eu almoçava dentro do ônibus, né? Comia os breguetes dentro do ônibus e depois eu tinha aula até às 6h30 na Ence, da 1 até às 6h30, né, da tarde, às 18h30.
e dali eu ainda tinha que voltar para a Ilha do Governador. Então eu chegava na Ilha do Governador perto de 21 horas, né? Acabou? Não. Sempre tinha um trabalho lá do Cefet, do professor de desenho, que você tinha que fazer uma prancheta de desenho técnico na terça para entregar, e que ele passava na terça para entregar no sábado, e outra porque a gente tinha aula sábado no Cefet, né? Outra que ele passava no sábado para a gente entregar na terça seguinte. Então você tinha que fazer aqueles desenhos técnicos, né? Super rebuscados, né? Que exigiam muita perfeição e demoravam muito tempo, né? Então foi um ano assim muito pesado, né? Eu tinha planos de fazer as duas, né? Mas não os 4 anos assim, né? O meu plano era, é, pelas regras que existiam, dava para fazer isso, né? No final do primeiro ano, eu trancar o Cefet para depois fazer o segundo e o terceiro ano na ENSE e concluir a ENSE eram 3 anos, né? E aí depois voltar para o Cefet, concluir a ENSE, destrancar para fazer o segundo, terceiro e o quarto ano, porque o Cefet eram 4 anos, né? Só que eu dei um azar, as regras mudaram no meio do caminho, eu não podia fazer isso mais, né? E aí eu fui obrigado a optar por uma das duas, né? E eu optei pela ENSE, né? Porque o Cefet era muito bom, mas era meio desorganizado, né? E a ENSE era extremamente organizada, a escola de excelência, né? A ENSE é a escola de absoluta excelência. Então eu optei pela ENSE. Então, no Cefet eu tive ótimos professores também, né? Eu tive a professora Celina de português, né? Que era uma moça negra, inclusive era atleta, ela dividia o tempo dela entre o atletismo e as aulas de português, né? Eu tive o professor Heitor de desenho técnico, esse que passava as pranchetas, né? Que era fora de série, né? E eu tive o professor Edivaldo, que era lá da eletrotécnica mesmo, que entendia muito do assunto, né? E eu acabei ficando na ENSE, né? Na ENSE, gente, eu tive cada professor, cara, que você não imagina. Eu tive o Furtado, né? Conhecido professor de matemática Furtado. O Furtado era fora de série, né? Eu tive o Sena, né? O professor Sena, professor de português, né? Maravilhoso, gente boa pra caramba, assim, muito legal. E eu tive, quem mais eu tive na ENSE? A professora Helena Zani, né? De História, né? Muito legal, muito bacana. O professor Júlio César Cérvulo, né? Que inclusive é meu amigo até hoje, né? Abraço, mestre, abraço. Ele dava aula de informática pra gente, de processamento de dados. Então a gente teve professores ótimos na ENSE, né? Professores ótimos. E quanto aos colegas, né, gente? Tanto no Cefet como na ENSE, né? Inteligentíssimos, né? E assim, aí eu vou citar um nome sim, eu vou abrir uma exceção. Um colega da ENSE se chama Geraldo Zimbrão da Silva. Acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida, né? Mas, assim, como colega de estudo, a mais inteligente, sem dúvida, né? Então, eu tive ótimos professores no Cefet, ótimos professores na ENSE, né? E sempre gente muito inteligente à minha volta, sempre gente muito inteligente à minha volta. Aí, eu fui fazer faculdade de administração, né? E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E aí já encontrei um monte de gente inteligente também, né? Quero citar um colega assim, Arthur Luiz de Lima Capella, também é um dos caras mais inteligentes que eu vi na minha vida, né? Um cara que tem um temperamento meio polêmico, mas ninguém nega a inteligência dele, né? O brilhantismo dele, né? E e tive ótimos professores. Eu tive um professor absolutamente genial chamado Luiz Eduardo Pote Carvalho e Silva, né? O cara era um revolucionário. Ele te botava para pensar o tempo inteiro, né?
Eu tive um professor chamado Jorge Garcia, um mexicano, né? Dava aula de estratégia empresarial, show de bola o Jorge Garcia, né? Eu tive o Moisés Sivirsky, né? Professor de administração financeira, né? Show de professor, excelente, né? Eu tive o Moacir Sanskovic, né? Professor de contabilidade de custos, que professor ótimo, né? Professor Paulo Cáfaro, muito bom, né? Então, na faculdade de administração, eu tive muitos professores bons, né? E depois eu fui fazer uma pós-graduação em comércio exterior, lá na UFRJ mesmo, e aí eu tive como professores, por exemplo, o professor de economia, o Jacob Frankel, né? Muito bom, excelente, né? Eu tive uma palestra com o presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior, que era o Roberto Frente. Muito bom, excelente, né? E depois eu fui fazer mestrado, né? Bom, o meu mestrado é em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, então não preciso falar da excelência dos meus colegas, né? Gente escolhida a dedo, né? Como, por exemplo, o Trajano Quinones, irmão do José Trajano, né? Que foi através dele que eu cheguei na Fundação Getúlio Vargas, o mestrado em administração pública, né? E enfim, alunos inteligentíssimos na pós-graduação de comércio exterior, alunos inteligentíssimos no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, né? E os professores da Fundação Getúlio Vargas, gente, da EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu tive o prazer de ter aula com o Luciano Saschneider, né? Já falecido, né? Ele, inclusive, uma das maiores honras da minha vida é que normalmente o aluno é que pede para o professor para ser o orientador. O Luciano Saschneider, ele fez o contrário, ele veio falar comigo se eu não queria que ele orientasse, né? Então, isso foi uma das maiores honras da minha vida, mas eu não pude aceitar porque eu já estava comprometido com outro professor, que é o professor que eu quero falar agora, foi meu orientador de mestrado, né? Paulo Roberto Mota. Que professor sensacional, que professor sensacional. E assim, uma calma, uma inteligência emocional também, né? Encontrei com ele em eventos de música clássica, inclusive. Paulo Roberto Mota, excelente professor e muito bom orientador também, né? Mas eu quero falar sobretudo e principalmente do meu melhor professor ou melhor professora. O meu melhor professor é uma professora. A melhor professora que eu tive, que é o melhor professor que eu tive, se chama Sônia Maria Fleury Teixeira, né? Gente, vocês não imaginam o que é trabalhar com a Sônia. A Sônia é uma pessoa super exigente, pega no teu pé, mas quando ela vê que você tá afim, que você quer a coisa, ela se torna a tua maior apoiadora, né? Ela te dá força, ela te indica literatura, ela te dá informações complementares, ela é absolutamente comprometida, né? Sem dúvida, o melhor professor, a melhor professora que eu tive na minha vida, Sônia Fleury Teixeira, né? E, enfim, eu vou gravar um vídeo aqui sobre a Sônia, eu não posso deixar de gravar um vídeo sobre a Sônia, né? E os colegas maravilhosos, né? Os colegas absolutamente maravilhosos, né? E depois eu fui fazer um MBA executivo no COPEAD, né? Que é o Centro de Pesquisas em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Tive colegas maravilhosos, inteligentíssimos, né? Muito bons, né? Muito bons, e também tive ótimos professores, professor Kleber Figueiredo, né, que dava operações logísticas, né, professor Renato Cotamelo, que trabalhava com marketing e com estratégia, professor Celso Funcialeme, né, que era o professor da parte financeira, da administração financeira, né, e colegas assim impressionantemente inteligentes, né. Bom, não bastasse tudo isso, eu fui trabalhar de professor universitário. E aí vocês imaginam quantos colegas eu não tive professores que eram excelentes, né? Maurício Gangana, né, que era da área de marketing, né?
Isao Yamamoto, que é japonês, né, professor da área financeira, né, professor Kleber Filho, né, que trabalhava com gerência de projetos, professor Paulo Pereira, né, que era de marketing, professor Biratão Oliveira, né, que trabalhava com engenharia da produção e as engenharias em geral. Esses dois últimos hoje professores do IBMEC, né? E eu tive alunos brilhantes, né? Não bastasse tudo isso, colegas brilhantes, professores brilhantes, eu tive alunos brilhantes, né? A Shen, lá que foi minha aluna em Santa Cruz, né? Que aluna excelente. Eu tive a... Bom, os alunos eu não vou lembrar tantos agora, mas assim, eu tive alunos excelentes. Eu tive o Flávio Gueiros, né? Flávio Gueiros foi meu aluno da Estácio no campus Via Brasil, né? Lá em Irajá. Eu tive a Sonali. Sonali foi minha aluna em Macaé, né? Ela e a irmã dela, a Rihanna, foram minhas alunas em Macaé, né? E então, enquanto professor, durante 20 anos como professor universitário, convivi com muita gente inteligente, né? Sejam colegas professores, sejam colegas, sejam alunos, né? Professor Modesto da área de engenharia, muito, muito bom, né? E nada está prévio onde eu trabalho hoje. Eu tenho cada colega inteligente, cada colega inteligente. O meu chefe, o Edgar Prates, ele é inteligentíssimo, é competentíssimo, né? Eu trabalhei com a Maria Tereza, né? A Maria Tereza Dick, né? Foi minha chefe, né? Muito, muito visionária. Tem o Roberto Villano, né? Que trabalha lá, que é inteligentíssimo, né? O Ebert foi meu chefe, inteligente demais, né? O Luciano Sampaio, muito inteligente, né? A Luciana Bon, que foi minha chefe, muito inteligente. Então, gente, conviver com gente inteligente é tudo que há de melhor no mundo, né? Eu fico até emocionado, né? Porque se eu tenho alguma inteligência na vida, né? Eu fui pegando as inteligências dessas pessoas para trazer para minha vida, né? Gente, esse vídeo para mim é histórico, porque fala de algo muito especial para mim, né? Por isso eu agradeço muito a assistência, muito obrigado, né? E eu aqui tenho mais de 700 vídeos sobre diversos assuntos. Por gentileza, escolhe os assuntos que te interessam e boa assistência. Muito obrigado mais uma vez.